simulado, tá? Botânica 1 e 2 do livro 2. A questão 1 fala sobre plantas lenhosas e a questão quer saber qual característica adaptativa faz com que essas plantas sobrevivam melhor à seca e às queimadas. O que vocês vão ter que observar? Que a característica que faz com que isso aconteça é a presença das gemas apicais. Para quem não sabe o que é gema apical, seriam os brotos da planta, tá? São brotinhos que vão ficar bem em cima da planta, que vão conseguir absorver a umidade que existe no ar. E isso faz com que essas plantas do bioma cerrado e algumas do bioma caatinga consigam sobreviver mesmo longos períodos sem chuva. A questão número 2 fala de um processo chamado gutação. A gutação é um processo de eliminação de água. Para que se elimine água, o organismo da planta tem que ter absorvido de algum lugar. E esse lugar, no caso, foi o solo. Esse solo ele vai acumular, já vai ter essa característica de acumular água. A planta vai sugar essa água, vai utilizar dentro desses processos bioquímicos que acontecem dentro dela, e os excessos são eliminados através de gotículas de água, também conhecidas como orvalho. Questão número 3. Fala sobre o estigma. O estigma é uma parte reprodutora ligada ao aparelho masculino da planta, tá? Quando o estigma ele está receptivo, as moscas elas são atraídas pelo odor fétido, ou seja, um cheiro forte, um cheiro ruim. E a questão ela quer saber o seguinte: esse odor que o estigma libera, ele vai estar propiciando o quê? O que que essa mosca, pode ser uma abelha, pode ser uma formiga, pode ser qualquer outro inseto, ele vai fazer de positivo para essa planta. Então a gente pode concluir que o estigma ele está ligado à polinização. Esse cheiro chama esses animais. Uma vez que eles percebem esse cheiro, eles sabem, tá, que eles podem estar participando da coleta de alguns nutrientes. E com essa ida e vinda de uma planta para outra, através desses estigmas, esses animais acabam interferindo e contribuindo com a polinização. Questão 4. Mesmo com muita água, a planta morre de sede, tá? A planta, gente, as plantas, melhor dizendo, elas possuem um sistema muito delicado. Então, vamos colocar uma situação. Existem todo um contexto para que você dê água a ela. E isso está relacionado com o ambiente que circunda essa planta. Ou seja, se o meio externo dessa planta tiver muita água, mas essa planta não tiver essa necessidade, não vai acontecer nada, ela morre de todo modo. Então, a gente considera que o meio externo, quando ele tem mais solvente, tá? Ele vai acabar interferindo nessa seca fisiológica. A número 5, também sobre polinização. Pode estudar polinização, que vai cair no Enem. Tá? O processo de polinização, ele é equivalente à fecundação nos animais. O que a gente pode tirar de conclusão? Dando uma olhadinha na questão, a polinização, que viabiliza o transporte de grãos de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, igual eu tinha acabado de explicar na questão anterior. Essa planta, ela vai ter que ter algum meio para que ela se polinize. Algumas plantas, elas são monóicas, ou como muitas pessoas falam, hermafroditas, elas têm os dois sexos. E nem sempre elas conseguem se autofecundar. Então, elas precisam dos animais para que elas façam esse processo. Então, aqui na prática, tá? Na questão número 5, eu quero saber qual estratégia evolutiva que resulta em polinizações mais eficientes. Eu posso dizer para vocês que o que melhora as possibilidades de que a polinização aconteça é a quantidade de estames. Mais uma vez lembrando, tá? O estame, ele está ligado ao estigma. Ele é a parte masculina da planta. Quanto mais grãozinhos, aquelas bolinhazinhas que ficam na ponta da flor, existirem, mais possibilidade de polinização também vai acontecer ali. Questão 6. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas,
e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente. A pergunta final. As características descritas referem-se a plantas adaptadas a qual bioma? Ali no texto ainda fala que essas plantas estão ancoradas a um substrato lamacento. Bioma ligado a excesso de lama, a condições do tipo, baixa oxigenação, coisas desse modo, nós podemos dizer que são os manguezais. Na questão, ali no caso foi a questão 6, questão 7. Tá? A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no ou na. Ou seja, gente, hoje em dia, quando eu quero comprar uma planta com uma característica X, eu vou na floricultura e aqueles profissionais, eles vão reproduzir, se eles não tiverem aquela muda, uma planta exatamente igual. Eles vão fazer, na verdade, uma cópia, tá? E essa cópia, ela nos remete à clonagem. Então, na prática, está sendo clonada essas plantas. Na questão 8. Questão 8 e a questão 9, as duas vão falar de um gás chamado etileno. As plantas, elas possuem alguns hormônios. E o gás etileno é um desses hormônios, tá? Quando nós, por exemplo, queremos que um fruto ele amadureça um pouquinho mais rápido, nós enrolamos ou em um plástico ou em um papel. E o próprio fruto produz um gás chamado de gás etileno. E esse fruto vai acabar amadurecendo bem mais rápido do que se fosse naturalmente em outros ambientes, tá? Então aqui, na questão número 8, etileno é um hormônio vegetal gasoso, aí tem a fórmula química dele. Aí no final, o gás etileno é produzido em vários tecidos e seus efeitos são variados, se destacando, existe um nome técnico, né, para esse amadurecimento, que é a senescência. Vocês vão relacionar a resposta certa a que descrever a senescência ou amadurecimento de frutos. Na questão 9, também relacionado ao hormônio vegetal, também relacionado, tá? Uma responde à outra, coincidentemente, não foi propositalmente, da qual fala o seguinte: os frutos de exportação devem chegar ao destino saudáveis e perfeitos. Para evitar seu amadurecimento antes da chegada ao destino, devem ser colocados em ambiente com baixa temperatura na presença de CO2, evitando isso a liberação do hormônio responsável pelo amadurecimento, que nós já acabamos de falar, que é o gás etileno. E a última pergunta fala sobre uma cooperação que existe entre insetos e plantas, da qual é possível que aconteça uma certa competição, algumas vezes benéfica, outras vezes não. Essa interação, ela tem um nome técnico, que se chama coevolução. Na prática, gente, a nossa aula é basicamente, nosso simulado